Muito bom dia aos meus queridos e amados seguidores, a graça e a paz. Estamos começando mais um episódio do nosso ID Podcast. Estamos, graças ao nosso bom Deus, completando um mês de podcast. E por incrível que pareça também, no dia 21 é o 21º episódio. Quero agradecer a todos que têm ajudado aí a compartilhar o podcast, porque nós estamos, com a proposta, com a missão de levar a mensagem de Deus adiante, para que outras pessoas também possam se beneficiar dela. E eu agradeço a cada um que se inscreveu, que compartilhou aí, que continua ouvindo e compartilhando também as mensagens. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Hoje o nosso devocional tem como livro base, o livro central aqui é o Salmo 118, verso 1. Está escrito assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Das profundezas das suas perdas e de um coração quebrantado, a Bíblia nos fala que Jó adorou a Deus. Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu e o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Se você só adora ao Senhor quando se sente bem, você não irá adorá-lo com muita frequência. Irmãos, nós vemos aí, vamos ver ainda um pouco mais do relato sobre Jó aqui. E vemos que ele foi uma pessoa que foi muito provado, da sua vida. E nós vemos que foi Deus quem permitiu aquelas provações na sua vida. E assim como nos dias de Jó também, nós temos as nossas provações. Mas qual é a nossa atitude quando nós estamos sendo provados? Nós temos glorificado a Deus? Temos adorado a Deus diante das tribulações, das provas da nossa vida? Ou será que quando as provas vêm nós nos afastamos de Deus? Ou começamos a murmurar, a maldizer, a questionar, duvidar? Porque é muito fácil nós só adorarmos a Deus e a glorificar quando as coisas vão bem, Quando tudo vai bem na nossa vida, quando não falta nada na nossa mesa. Mas e quando o nosso armário está quase vazio? Que só tem aquele quilinho de arroz, de feijão. Só tem um meio pacote de bolacha para dar para suas crianças de manhã. Será que nessa hora a gente consegue também adorar e glorificar a Deus? Sempre haverá algo, uma tragédia, uma doença ou problemas com seus filhos. O que quer que seja, você deve louvar a Deus independente do modo como se sente. Afinal de contas, a Bíblia não nos fala agradeça a Deus somente quando se sentir bem. Ao contrário, a Bíblia diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deus estava lá para Jó, e Ele estará lá por você. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, irmãos? Mesmo que tudo vá contra aquilo que nós esperávamos,
Nós devemos ter forças e buscar a Deus. Buscar a Deus louvando, dando glória, pedindo para que Ele nos ajude a passar por aquela prova, por aquela situação. Porque, como disse aqui, se Ele esteve lá para Jó, Ele está aqui para nós também. É o mesmo Deus de antes, não mudou. A sua misericórdia ainda é infinita. O seu amor por nós ainda é infinito. Então, mesmo que Ele permita alguma coisa na sua vida que agora você não entenda, louve a Deus. Agradeça mesmo assim pela sua vida, pela vida dos seus. Se você está passando por um momento de enfermidade, agradeça a Deus que pelo menos você está conseguindo se tratar, tendo uma condição ali de poder estar resolvendo essa situação. Se é falta de alimento, agradeça a Deus porque você ainda tem um pouquinho, porque tem pessoas que nem um pouquinho não tem. Aquele que permitiu a tempestade é também a proteção que nela encontramos. Aquele que permitiu a tempestade estava nela. E o que quer que ocorra em sua vida, ou veio de Deus, ou teve a sua permissão. Então, irmãos, nós vemos aí, Deus não é o causador do nosso sofrimento, mas Ele permite que nós tenhamos alguns momentos de sofrimento com as provas, com as lutas diárias, né? Cada um sabe da sua. Mas não veio dele, foi uma permissão. Assim como ali, né, em Mateus, quando teve aquela tempestade ali e os discípulos ficaram desesperados, né, com medo. O mesmo que dormia ali calmamente dentro do barquinho, ele já tinha tudo sob controle. Me arrisco a dizer ali que ele estava provando a fé dos discípulos com aquela atitude. E não era o desejo que aquele barquinho afundasse, isso é óbvio. Mas provar a fé dos discípulos. E assim é com a gente também hoje. Deus não criou o sofrimento de Jó, mas Ele permitiu. Não sabemos a razão para isso, mas sabemos que boas coisas vieram disso. Ao final do livro de Jó, vimos que aquilo que Jó perdeu lhe foi restituído em maior proporção. Não foi um final arranjado como os que nós vemos nos filmes de Hollywood. Sim, meus queridos irmãos, nós vemos aí que, né, ele passou por duras provas, né? Perdeu seus filhos. Resumido, perdeu tudo que ele tinha. Mas por não deixar que a sua fé fosse abalada, ou que gerasse ali uma dúvida, ou que ele mesmo murmurasse, por conta disso, Deus restituiu a ele muito mais do que ele teve da primeira vez. Porque ele foi provado, mas no final de tudo ele foi aprovado por Deus. Nós devemos ter isso em mente, irmãos. As provas vêm não é para que nós venhamos desistir, para que a gente venha vacilar, para que a gente venha abandonar a Deus e a nossa fé. Pelo contrário, irmãos, nós devemos nos alegrar quando as tribulações vêm,
Porque a tribulação produz a tribulação vencida produz perseverança. E se nós estamos sendo provados, nós temos que nos alegrar, porque Deus está mostrando que Ele se importa com a sua e com a minha vida. Ele está mostrando que Ele quer você e eu junto com Ele na nova terra. Ele quer fazer de você um cidadão do céu. Como eu já disse antes, o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas infelizmente alguns vão rejeitar até o final essa palavra. Não vão aceitar de maneira nenhuma. Mas se todos aceitassem de coração aberto, imagina que maravilha seria. Mas se você tem a oportunidade de ser provado por Deus hoje, agradeça, louve. Porque Ele espera ver você em breve nas mansões celestiais junto com Ele, vivendo uma vida sem dor, sem sofrimento. Que possamos sofrer tudo o que nós tivemos que sofrer aqui, mas que vale a pena cada lágrima escorrida, cada oração de súplica, cada pedido de ajuda, para que nós possamos suportar as provações, as lutas. Porque tudo isso, irmãos, comparado ao que vai vir para nós, é inimaginável. Não tem nem como mensurar aqui. Jó sofreu. Jó enterrou seus filhos. Mesmo assim, Deus estava com ele em todos os momentos. Deus lhe deu força para passar por tudo, e Ele nos dará força para passarmos por nossas tragédias. Louve a Deus, pois Ele é digno de nossa adoração, independente de nossas circunstâncias. Foi isso que Jó fez, e é isso que nós também devemos fazer. Mesmo que a sua situação pareça irreversível, acredite, lembre-se que tem um Deus lá em cima que olha e que zela por você. E Ele tudo pode. A sua situação, por mais ruim que esteja, não é irreversível. Clame a Ele, busque. Se a situação é tão difícil que você não tem forças para adorar e glorificar, busque ajuda, ore. Peça forças, que Ele vai te ajudar. Ele nunca vai desamparar aquele que se achega a Ele para pedir ajuda, pedir socorro. Que nós possamos aprender com essa experiência de Jó, com a vida de Jó, para que na hora que as tribulações vierem, nós possamos estar firmes diante de Deus. Por mais que estejamos em sofrimento, em lágrimas, mas que possamos glorificar a Deus, e Ele tudo fará por nós. Que a paz de Deus, a comunhão com Cristo e a presença contínua do Espírito Santo estejam sobre cada um de vós.